Quando a gente pensa em automedicação e consultas que eu chamo de drive-thru, ou seja, entrei, pedi uma receita e saí com a receita. Porque Uhum, às vezes a gente vai ouvir muitos profissionais falando sobre, ah, Zolpidem serve para isso. Chego lá no meu médico, quero Zolpidem. E vai lá o uhum. médico e tá, ok. Ou eu vou lá e tenho um amigo que é psiquiatra e consegue a receita. Como é que tu vê essa questão de automedicação? Eu imagino que eu já sei mais ou menos a tua resposta, mas eu acho que eu acho que o pessoal quer ouvir. E dessas Sim, consultas drive-thru. Porque quando tu me fala que a formação em esquemas ela foi muito importante para tu entender o funcionamento, eu acho que é muito diferente de um olhar simples e somente psicofarmacológico, né? Mas tem para um olhar com o funcionamento da pessoa. sim, sim. Inclusive, eu ainda acho que eu ainda estou passando por esse momento em que estudar até me fez dobrar meu trabalho. Eu imagino. Tem que saber adaptar, assim, tá? Eu fico meio, meu Deus. Mas enfim, brincadeiras à parte, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um psiquiatra que estava conduzindo uns estudos clínicos lá em Stanford com um neurocientista. E aí, esse psiquiatra falou assim que às vezes que a depressão, o diagnóstico de depressão deve ser pelo menos uns oito tipos de doenças diferentes. Então, assim, eu até pensei assim, oito? Que oito são essas? O que que ele quis dizer com oito? Porque eu acho que já seria, Claro. já seria muita informação, porque às vezes eu acho que ele deve ser umas 30 doenças diferentes. E eu sinto que mais do que não só a gente conduzir o tratamento farmacológico para entender o que que a pessoa responde ou não, às vezes, se a gente conseguir sofisticar o diagnóstico, a gente consegue pensar em tipos de medicamentos e Uhum. terapias e alvos para aquele paciente específico, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que até me ajuda a pensar assim, olha, essa ansiedade está linkada a isso aqui, então, assim, isso não cedeu ainda por causa disso, não é Aham. só a centralina que vai de 50 para 100 agora, sabe? Sim. E devolver isso para o paciente para ele pensar junto comigo. Agora, a gente estava falando da automedicação, e aí eu acho um desastre, né? Acho um desastre total. Inclusive, eu estava pensando nisso, porque esses dias eu fui na dermatologista e ela me deu, tipo assim, ó, você vai testar esses dois aqui, mais esses três, mais esses, nana. À noite você vai testar esses três. Me deu amostra, três opções de cada coisa. E aí eu saí de lá pensando assim, gente, dermato também tem que conduzir testes para ver como é que sua pele responde, para ver Claro. o medicamento vai ser o melhor para você. E o psiquiatra, ele também, às vezes, precisa de conduzir esses testes, né? Esse medicamento, com esse mecanismo, para esse tipo de sintoma, respondeu o que teve qual efeito colateral. E aí você, muito mais do que você ir num médico que vai te prescrever um remédio que vai resolver o seu sintoma, é o profissional que vai acompanhar a sua rodada de testes com medicamentos Uhum. e construir conhecimento para você e para ele a partir disso. Então, se você vai no médico e pede assim, me dá um Zolpidem e é uma tragédia total, porque insônia pode ter várias causas. O Zolpidem é para ser usado por um tempo, tem outras coisas que você pode fazer para melhorar seu sono, enfim. E aí a tendência é o Zolpidem perder o efeito e você continuar com insônia. E entra naquele movimento que a gente vê, né, de muitos pacientes automedicados com medicações que, quando a gente avalia, não fazem sentido nenhum. Ou Hum, fazem sentido numa ótica até que está representando a psicopatologia. Ou, por hum, exemplo, um padrão de vida que, por que que a gente está seguindo isso, né? Aquele high achiever, aquele, nossa, tem que fazer mais, mais, produzir, produzir, produzir. E hum, tá tomando Venvance pro café da manhã, né? Aquela hum. brincadeira, né? Venvance for breakfast, né? Então, Aham, assim, tá, vamos parar, vamos ver por que que a gente tem que ser tão produtivo. E, uhum, de novo, zero moralismo com produtividade. Acho que produtividade é muito legal, mas uhum. entender o custo de algumas das nossas ações que a gente está tomando. Sim, sim. Então aí o medicamento ele vira um sintoma, né? Mais um sintoma para Vira alguém. mais uma problemática, né? Então assim, olha, eu acho que você tá tomando Vivance pro café da manhã, não sei quem prescreveu, mas aqui, vamos repensar esse diagnóstico. Vamos dar dois passinhos para trás, vamos olhar o que É, está acontecendo, famoso é, despacito. Vamos aham. voltar, vamos Tem hora que voltar. eu falo assim pros pacientes, olha, se a gente fosse, se aqui fosse um consultório de otorrino, a gente estava tentando tratar a sua rinite e te mandando dormir num quarto cheio de poeira. O remédio, o antialérgico, não tem, sabe? Não dá, o Uhum. tratamento é comportamental também. Exato, exato, É exato. ambiental também.